Venha aprender mais, ter a mente iluminada e esclarecida, e a verdade de Deus iluminando o teu entendimento, para que verdadeiramente estejais no Senhor, guardado para a salvação, estando em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar que você tem que estar para a garantia da tua salvação não é uma igreja, uma religião, é Jesus. O poder de Deus para salvar o homem perdido não é uma igreja, uma religião, é Jesus, é o Evangelho. O lugar de segurança da vida do homem perdido, aonde o homem perdido, para deixar a posição que ele está, para sair da condição que ele está, para que não vá a juízo, o lugar que ele precisa estar rapidamente é em Cristo, para ser salvo por Cristo. Tem muita gente que entende que eu preciso crer em Cristo, mas eu preciso fazer obra para ser salvo por obra, ou por lugar, ou por cerimonial, ou por mérito, ou por bondade. Você precisa crer em Cristo para ser salvo por Cristo. É preciso levar para as pessoas ensino, instrução da palavra de Deus, que vai abrir, iluminar o entendimento das pessoas. As pessoas precisam ser trabalhadas com a instrução, com o ensino, com a orientação da palavra de Deus, irmão. E palavra essa que é o Evangelho. Você não é chamado para aprender de Davi, de Sansão, de Jacó, de não sei quem, porque hoje, irmãos, a gente vê as pessoas aí pregando o Evangelho, suposto Evangelho, que esses pregadores dizem que prega, aí fica trazendo lá a vida de Davi, fica trazendo lá a vida de Jacó, de José, porque José venceu, você vai vencer, porque não sei quem venceu, você vai vencer, porque Davi foi rei, você vai ser rei. Isso não é o Evangelho, irmão. Aí ficam pegando lá os fatos que aconteceram lá atrás com o povo de Israel. Aí fica trazendo, criando um teatro, um sensacionalismo, um misticismo e fazendo aquele movimento para o povo viver. Aí pegam lá aquele fato que aconteceu, que está registrado na Bíblia com o povo de Israel, onde Deus abriu o mar. Aí o pessoal pega aquela situação que está lá relatada na Bíblia, aí faz a campanha, não é? Da marcha, porque o mar vai se abrir, você tem que marchar. Aí pegam lá aquele fato de Davi com Golias. Ah, você vai vencer o gigante e o gigante vai cair. Aí criam aquele misticismo. Aí a pedra de Davi. Aí colocam um objeto. Aí criam situações. Criam os cultos místicos. Aí faz aquele momento. Aí a campanha da pedra de Davi. É campanha da marcha. Campanha da muralha de Jericó. 7 voltas. De nada, seu Tiago. Não, venha para a campanha da muralha de Jericó, venha dar 7 voltas, que você vai encontrar a vitória, o problema vai cair, não sei o quê. Então, gente, eu gosto muito de estar levando esclarecimento da palavra, porque essa foi a vocação que eu recebi de Deus. Levar o esclarecimento, ministrar a verdade, combater e trabalhar a verdade diante da mentira, que pregam em nome de verdade de Deus. Eu fui vocacionado para isso. Isso é uma coisa que não é eu que busco e nem fui aprender de ninguém. Foi Cristo que me ensinou. Foi Ele que me deu a vocação para trabalhar a verdade do Evangelho. Eu não procurei ser pregador. Isso aconteceu no meu viver naturalmente. Ministrar a palavra de Deus, trabalhar o ensino,
entrar em confronto, debate, padecer situação. E isso me alegra, porque isso é o Espírito de Deus que me dá. E Ele dá a todo aquele que chamou. A graça, a ousadia, a vocação, a inteligência, a direção. É o Espírito Santo de Deus que me dá. Eu trabalho a instrução das Escrituras, da Palavra de Deus. Eu trabalho a instrução da Palavra de Deus. Eu trabalho a defesa do Evangelho, esclarecendo situações, trabalhando assuntos, refutando doutrinas, ensinos que é colocado aí, que na verdade é um veneno espiritual que mata o homem e priva o homem da vida com Deus. Doutrinas, ensinamentos religiosos, é veneno espiritual que mata o homem e impede o homem da vida com Deus. É por isso que eu digo sempre que a religião, dentro do seu todo, é uma obra de Satanás, irmãos. Porque Deus não criou esse conceito religioso para ninguém buscar a Ele. Deus não criou esse conceito religioso que o mundo vive, dentro dos sistemas de regra, de norma legalista. Deus não criou isso. Deus nunca conduziu ninguém a um ambiente cheio de regra, de norma, para centralizar a vida dele dentro daquele ambiente sobre a regra, a autoridade e o domínio dos líderes, dos homens. Não. O povo de Israel era um povo livre, porque Deus libertou da escravidão que viviam. E deu ao povo agora conhecimento para o povo andar numa vida dentro de uma prosperidade, sendo bem-aventurados. E Deus agora estabelece para o homem, não é uma regra religiosa, para ele viver dentro de ambiente. Deus estabelece para o homem conhecimento, para ele viver no conhecimento e ser bem-aventurado. Agora, o conhecimento de Deus, que era as instruções que Deus dava, os mandamentos e estatutos que Deus estabeleceu, é a palavra dele levando para o homem o conhecimento por onde o homem deve andar, como se proceder, o que o homem deve viver, por onde deve se conduzir. É isso. Deus nunca estabeleceu um lugar, ó, isso aqui é um lugar sagrado, não. Aí você pode me questionar dizendo assim, mas irmão, o povo de Israel tinha o templo, antes do templo tinha o tabernáculo. Aquilo ali, irmãos, hoje, aquilo que era vivido lá atrás, hoje, aquilo não é mais válido. Lá atrás, porque o povo saiu de uma cultura religiosa, onde tinha lá os templos pagãos idólatras, onde o povo ia venerar os seus deuses dentro dos templos, onde eles encontravam ali objetos como o sagrado, onde vivia aquele misticismo dentro daquele ambiente. Isso é pagã, isso é paganismo. E o povo chega agora e diz, olha, os deuses dos povos que não são do nosso meio, eles têm casa. O nosso Deus, precisamos fazer uma casa para ele. Então, diante dessa situação, com aquilo que o povo estava pedindo, como naquele momento Deus estava ali mostrando o que iria acontecer, porque é importante as pessoas entenderem que todo o ritual, o cerimonial, todo aquele processo do Velho Testamento, do templo, tabernáculo, o templo também, os objetos, os rituais, o sacerdote, os sacrifícios, tudo aquilo Deus permitiu, orientou para o povo de Israel praticar, viver, para que não recebesse o juízo, a ira dele. O meio que o povo ia encontrar Deus
para mostrar o que vinha lá na frente, substituir tudo aquilo que era vivido na lei, que Deus orientou o povo a praticar, viver, ordenou. Vamos lá. O tabernáculo Deus ordenou Moisés fazer, dando a Moisés toda a direção do tabernáculo, medida, largura, tudo, espaços. Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda móvel, que o povo de Israel era peregrino quando saiu do Egito. O povo só veio se fixar numa terra a partir da promessa que Deus fez, da terra que emanava leite e mel, que até hoje eles estão. Aquela parte ali, daquele território de Israel. Ali foi a promessa de Deus. É por isso que há uma briga grande por aquele pedaço. Há uma grande briga no Oriente, né? Aquela área lá onde eles estão, por aquele pedaço de terra. Principalmente Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Os árabes, os palestinos, né? Aquele povo lá, eles brigam por aquele pedaço de terra. Isso é espiritual, viu, gente? Isso tem um propósito, isso tem um final a acontecer. Mas vamos continuar aqui, vamos seguir. Então, o povo, quando saiu do Egito, o povo viveu numa terra, ia para outra. O povo não tinha lugar fixo. E aonde eles estavam, montava o tabernáculo. Quando eles iam se dirigir novamente para outro lugar, desmontava o tabernáculo, montava de novo. Então, o tabernáculo, a palavra tabernáculo quer dizer morada, habitação. Então, esse tabernáculo, esse espaço físico que Deus permitiu e orientou Moisés fazer, era o lugar onde o povo encontraria Deus, onde o povo ia sacrificar, onde o povo ia adorar, onde o povo ia buscar a direção de Deus. E Moisés era o mediador desse povo, que trazia o povo à presença de Deus, dentro de uma mediação. Só que tudo isso foi substituído por Cristo. O templo, que era o lugar onde o povo encontrava Deus, não é mais agora físico. Esse templo agora é Jesus. Porque Deus está em Cristo. E todo aquele que crê em Cristo, Deus está em nós. Deu para entender aí? Então, o mediador, que era Moisés, lá no Velho Testamento, na lei que Deus deu a Moisés, porque se você ler lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que a lei foi dada, veio por Moisés. A graça e a verdade não, veio por Jesus. Jesus quem trouxe para nós o conhecimento da verdade, por onde chegamos a Deus verdadeiramente, para a salvação, recebendo a graça dele. Isso só podemos conhecer por Jesus, não é por Moisés. Moisés foi dada a lei, que levou o povo a viver um tempo transitório, temporal, que não trazia solução para o povo. Era um tempo mediado, era um tempo temporal, era uma coisa que iria acontecer no futuro permanente. Tudo aquilo ali que na lei era pedido, era praticado, era apontando para Jesus lá na frente. Era temporal ali, era aquilo ali dentro de uma coisa que Deus estava ali revelando que iria acontecer lá na frente. Os sacrifícios que eram levados para o templo de animais, né, para substituir o homem na expiação do pecado, hoje representa Jesus, irmão. Jesus é esse sacrifício. Jesus substituiu o homem. Não precisa mais animal.
Não precisa mais nenhum sacrifício para expiação de pecado, remissão de pecado, purificação da alma. O sacrifício agora por onde encontramos a remissão de pecado é Jesus. Pela morte dele, nós encontramos a remissão, purificação e justificação para o pecado do homem, de cada ser humano. Porque cada homem lá na lei tinha que levar um animal. O animal representava ali a substituição da sua morte, do sangue do animal, a substituição do homem que levava o animal de um só. Jesus não. Jesus morreu para ser o sacrifício expiatório para toda a humanidade. Todos os seres humanos só podem receber justificação e remissão de pecado por um único meio e sacrifício que foi feito. Esse meio e sacrifício é Jesus, a morte dele. E nesse contexto da lei, a expiação do pecado era feita pelo sacerdote, que tinha esse poder de fazer a expiação do pecado para ortogar ao indivíduo o perdão de Deus naquele momento, para ele não sofrer a ira de Deus. Isso não era permanente. Ele tinha que fazer isso todos os anos, repetidamente. Hoje não. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez só. E todo aquele que crê nele terá a remissão de pecado para sempre. Está entendendo isso? Não precisa todo ano dizer eu creio em Jesus. Todo ano viver um ritual. Não. Então, o sacerdote era quem oferecia a expiação pelo pecado do indivíduo, que levava o animal, e o sacerdote que fazia aquela expiação por ele. Hoje não. É Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele que fez a expiação pelo nosso pecado. E não foi com nenhum animal que a gente levou. Foi com a própria vida dele que ele entregou por nós. Ele é o cordeiro substituto que toma o lugar do homem pecador e morre por nós. O seu sangue derramado por nós. Cristo que cumpriu essa missão. O sacrifício vicário, substituto de Cristo, por onde encontramos e recebemos o perdão de Deus. Tudo que era feito no Velho Testamento não tem mais valor nenhum hoje. O templo que era o local, escuta isso, você precisa aprender isso. O templo que depois Salomão levantou aquela estrutura de alvenaria grandiosa, o templo que foi construído em Jerusalém, aonde tinha ali todos os requisitos religiosos de vida do povo de Israel com Deus, tinha que ir ao templo, tinha que viver os sacrifícios, tinha que viver os rituais, tinha que oferecer ali a oferta, tinha que buscar tudo pelo sacerdote. Esse templo foi destruído, não foi à toa. Deixa eu dizer para você. Quando Jesus vem e diz assim, o templo de Jerusalém, aquela estrutura grandiosa e gloriosa que foi levantado pelo rei Salomão, onde o povo judeu oferecia seu sacrifício, seu louvor, sua adoração nesse ambiente. Isso não serve mais. Quando Jesus disse que esse templo, aquele templo seria derrubado, e foi, Jesus estava ali falando daquela dispensação que iria ser terminada. Aquela dispensação que não serviria mais como meio do homem chegar a Deus. O templo foi derrubado, Jesus disse, em 3 dias erguer-se-ei outro. Em 3 dias ia ser estabelecida a nova aliança de Deus para com os homens, aonde todos os homens encontrariam agora o caminho para Deus, porque a velha aliança era de Deus com o povo de Israel. A nova aliança é para todos os povos, e é a partir de Cristo.
Está entendendo como é? Cristo é o templo. Olha para aí, irmão. Veja como é bom a gente buscar entender isso e a gente ser liberto, né, do que as pessoas ensinam na religião para que o povo venha praticar como forma de alcançar e de viver para Deus. Cristo é o templo. Cristo substituiu o templo, porque o que era o templo? Era o lugar central que o povo ia para adorar a Deus, para buscar a Deus, para oferecer seu sacrifício a Deus. Tudo isso tinha que ser no templo. Hoje não precisa mais você ir para um determinado lugar geográfico centralizado para oferecer nada a Deus ali dentro. O templo era tido como um lugar onde o povo encontrava Deus, casa de Deus. Hoje você não precisa mais disso. Hoje você não precisa desse entendimento, viver isso em algum ambiente como se fosse casa de Deus, como se fosse o lugar de adorar a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus, de estar em Deus, de oferecer. Não. Hoje o povo vive isso ainda ou não? Hoje o povo é ensinado a praticar isso ou não? Hoje tem homens dentro da religião ensinando o povo que é a casa de Deus, aquele lugar que eles criam, e quer comparar com o templo dos judeus. Eles querem levar o povo, é interessantíssimo. A maioria desses religiosos, dentro da religião católica, evangélica, leva as pessoas a entender, a viver como se fosse judeu. Faz as pessoas entender que precisa de um templo, que precisa ir para a casa de Deus, que precisa estar sob a autoridade de um líder religioso, que é sacerdote de Deus, que é ungido de Deus, que é autoridade de Deus para ele. É ou não é? Que os padres ensinam para o povo e os pastores. É a mesma coisa, irmão. Esses dois líderes religiosos estão dentro do sistema que é conduzido por Satanás. Pastor, padre, papa. Então eles ensinam ao povo o que não é mais válido, o que não é verdade. Eles ensinam ao povo que o povo tem que ir para algum lugar que eles criam, que é as instituições religiosas, chamada igreja. Eles ensinam ao povo que ali é a casa de Deus. Que o povo tem que ir para ali sacrificar, adorar, buscar e servir a Deus. Eles ensinam ao povo aquilo que não tem mais valor, que Jesus veio para substituir. Eles desfazem de Jesus e colocam tudo aquilo que foi substituído por Jesus, coloca de volta. Eles ainda levam o povo a querer, aliás, eles levam o povo a viver como se fosse judeu, aplicando regras, rituais, cerimoniais, que Deus pediu aos judeus naquele período da velha aliança. Hoje, os líderes religiosos, como pastor, papa, padre, faz o povo guardar sábado, faz o povo viver dentro de ambiente como se fosse templo, casa de Deus. Eles chegam até a mistificar, dizendo que ali é um lugar sagrado, que ali é o templo de Deus. Leva o povo a viver ritual, cerimonial dentro desses ambientes. O povo tem que pagar dízimo, tem que dar 10%, porque isso foi pedido lá na velha aliança para o povo de Israel, para levar o dinheiro à casa do tesouro, que era o templo, lá em Israel, aonde estavam os sacerdotes, que era o povo, aquele povo que Deus separou da tribo de Levi, para esse ministério. Quem tinha o direito de receber dízimo? Hoje os pastores, eles se colocam como sacerdotes, eles se colocam como da tribo de Levi, que não são nem judeu. Eles criam esse ambiente mentiroso em nome de Deus, colocando todo o ritual que já foi abolido, que não tem mais valor nenhum, mas ele coloca tudo de volta, aquilo que Cristo cumpriu, tudo aquilo que foi substituído por Jesus, eles traz tudo de novo e leva esse povo simples, que não quer ouvir a verdade, que despreza a verdade, leva esse povo a viver essa maldição. Leva esse povo a viver essa vida vazia de Deus.
leva esse povo a viver sacrifício de tolo, leva esse povo a viver uma vida de adoração a Deus dentro desses templos, casa de Deus em vão. Leva esse povo a se perder da verdade, vivendo mentira. Por onde eles vão ser privados da verdade? Irmãos, isso é muito sério. Jesus cumpriu, está consumado. Tudo que era pedido na lei foi substituído por Cristo. Tudo que a lei orientava para o povo, para que o povo chegasse a Deus, isso apontava para Cristo. O templo, o sacrifício, o cordeiro, o sacerdote, tudo apontava para Cristo, porque tudo isso hoje o homem alcança em Cristo. Então você está entendendo como é importante? Aí fica hoje o povo dentro das igrejas católicas, evangélicas, achando que são judeu para viver como judeu. Há um dos líderes, pastores e padres, o Papa e os padres, né? Porque o Papa é o pastor supremo do povo dentro do catolicismo romano, que é a autoridade exclusiva, o presidente, o soberano diante de todos os outros. Eles chegam a chamar o Papa de pontífice, Santo Papa. Eles colocam esse homem como o soberano cabeça da Igreja Católica. E ele é o cabeça da Igreja Católica. Aí vem, dentro do sistema religioso evangélico, e traz o mesmo conceito. Criam os pastores presidentes, que na Igreja Católica é o Papa. Nas igrejas evangélicas, o Papa é o pastor presidente, que é o soberano diante de todos os outros pastores e de todo o povo que está ali. Eles criam essas coisas que levam o povo a se perder de Cristo. Você sabia disso, irmão? Você que está dentro desse legalismo, dessa regra que o sistema coloca, dessa direção que o sistema religioso coloca como se fosse para Deus, você está perdido e privado da vida com Deus, do caminho para Deus, da direção para Deus. Você acha que não, mas porque você está com a mente obscurecida. Você até agora não conheceu a verdade. Porque se você conhecesse a verdade, você não estava dentro dessa direção. Não estava aí preso, subjugado, dentro do domínio e da autoridade do homem, servindo tua vida, teu viver dentro do sistema. Se você conhecesse a verdade, você era liberto. Você estava em paz com Deus. Estava em Deus verdadeiramente. No caminho, pela porta, no meio que você tem que encontrar Deus. Não é dentro desse caminho, dessa porta, desse meio, que você acha que está em Deus. Esse caminho aí está te tirando da verdade, do caminho verdadeiro. Essa verdade aí é mentira, que faz você entender, receber essas orientações como se fosse de Deus. Essa porta que tu acha que vai ter acesso a Deus, por meio desse ambiente aí, tu está perdido de Deus. Então é preciso aprender de Cristo. Não é de fulano, ciclano, beltrano, não é de Pedro, de Paulo, de João. Eu tenho que aprender o que Pedro, Paulo e João ensinou de Cristo. Eu tenho que pegar o ensinamento de Cristo, que foi passado pelos apóstolos. Porque Jesus disse aos apóstolos: ensine a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. Jesus não mandou os apóstolos criar seu legalismo de regra, de norma, de princípios e colocar dentro de um sistema religioso, igreja, para o povo viver como se fosse para Deus. Jesus mandou os discípulos levar para o povo o que Jesus ordenou, o que Jesus ensinou, o Evangelho. Não criar nenhum sistema legalista, religioso, estabelecendo regra, norma, princípios, um conjunto de, um bocado de atividade, de obrigação, de sacrifício, para o povo viver como se fosse meios, obra, serviço a Deus. Irmãos, isso é muito sério, meus irmãos. Olha o que o povo está vivendo aí dentro das religiões. O povo tudo escravizado em sacrifício, penitências,
flagelos, vivendo crenças, dogmas estabelecidas pela religião. Eu tenho compromisso com a verdade. Levar a verdade, pregar a verdade, é ir de encontro com os preceitos e valores que o mundo prega como se fosse de Deus. Quem se coloca na disposição de Deus para pregar a verdade dele, tem que saber que vai aborrecer o mundo. Esse mundo é o sistema religioso, é o sistema cultural, é todo o sistema que prega valores e princípios que não se enquadra no Evangelho de Cristo, na verdade de Deus. Quando a gente prega o Evangelho, irmão, a gente vai aborrecer os princípios e valores doutrinários e conceitos de Deus pregado dentro de religião evangélica, religião católica, religião de Mórmon, Testemunho de Jeová, espírita, qualquer religião que pregue conceitos e valores que não for unicamente o Evangelho, os princípios e valores do Evangelho, está fora do propósito de Deus. Não leva você a Deus. Está a serviço do reino das trevas. Qualquer religião, não importa se é evangélica, católica, espírita, que não pregue exclusivamente o Evangelho, não está em Deus. É a palavra que diz isso. É a palavra que diz isso. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e o 10. É interessante isso, irmão, observar isso. E não é só João, Paulo, Pedro. Todos falaram sobre isso. Porque eles pregavam o Evangelho. Os apóstolos, eles tinham unanimidade, eles tinham o vínculo da paz, viviam numa só fé, viviam na comunhão, porque eles pregavam o Evangelho. Paulo não pregava uma doutrina particular, diferente da de Pedro. Pedro não pregava uma doutrina, um conceito diferente do que João pregava. Todos eles pregavam uma mesma coisa: salvação em Jesus. O homem só chega a Deus por Jesus. O único meio de ser liberto da condenação é por Jesus. Remissão de pecado é por Jesus. Salvo pela fé, mediante a fé, por meio da graça de Deus, com a fé em Jesus. Os apóstolos nunca pregaram outra coisa. Os apóstolos não pregavam casa de Deus, igreja, instituição. Os apóstolos não pregavam adorar a Deus aqui, ali e acolá. Eles pregavam Jesus, Jesus, Jesus. O centro para o povo estar, o lugar central que o povo deveria estar para estar em Deus, não era a igreja. Os apóstolos pregavam Jesus. O lugar onde o povo tinha que estar para adorar a Deus verdadeiramente, não era a igreja. Eles pregavam Jesus. Para ser verdadeiro adorador, tem que estar na verdade. E essa verdade é Jesus. Eu não posso adorar a Deus fora de Jesus. Não é a igreja o lugar de eu adorar a Deus, é Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então, Pedro, Paulo, João e todos os apóstolos, eles não tinham divergência na pregação. E quando alguém não pregava, não estava de acordo com o Evangelho, era repreendido. A gente tem o exemplo de Paulo repreendendo Pedro. Por quê? Porque Pedro não andava bem e nem direitamente pela verdade do Evangelho. Pedro chegou o momento que ele se deixou dissimular para agradar os judeus. Não se manteve na posição do Evangelho. Foi aí que Paulo repreende Pedro. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 2. Dá uma olhadinha lá do 9 ao 16. Então, meus irmãos, toda religião que não tiver pregando exclusivamente o Evangelho, ela não está em Deus, ela está trabalhada pelos espíritos enganadores, que levam o povo a apostatar da fé. Cuidado, irmãos. Ah, mas eu sou evangélico. Ó, a tua religião evangélica, a tua religião católica, a tua religião espírita, a tua religião de Mórmons,
a tua religião do Testemunho de Jeová, a tua igreja adventista congregacional cristã no Brasil, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja não sei o quê, nada desses ambientes religiosos, nenhuma dessas instituições religiosas é o lugar para você estar. É a verdade de Deus. Se você não estiver no Evangelho, você não pode se salvar, irmão. Rapaz, é a palavra que diz isso, irmão. Eu prego aqui com segurança e ousadia na palavra. A palavra que me dá autoridade para pregar isso que eu prego. Porque eu leio, medito, estudo. Vou conhecer a verdade. Para pregar com autoridade, baseado no princípio da verdade. O que eu estou te dizendo aqui é o que a palavra mostra, irmão. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Segunda carta do apóstolo João, versículo, porque não tem capítulo, versículo, dá uma lidinha, no versículo 8 até o 10, o 11. Isso é João advertindo a igreja. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Toda religião que não persevera e não está dentro da exclusividade, da singularidade do sacrifício de Cristo, do Evangelho de Cristo, não tem a Deus. A doutrina das igrejas evangélicas não se submete ao Evangelho. A doutrina das igrejas evangélicas não está exclusivamente na doutrina de Cristo. A doutrina das igrejas católicas não está na doutrina de Cristo. A doutrina do Testemunho de Jeová não é a doutrina de Cristo. A doutrina do sistema religioso espírita não é a doutrina de Cristo. O que o povo vive dentro dessas igrejas evangélicas, praticando, sendo formado e ensinado a viver como se fosse princípio, regra e meio para Deus, não é a doutrina de Cristo. Logo, irmão, sai daí. Tem Deus aí não, irmão. Tem Deus não. Verdadeiramente Deus não está aí não, irmão. Deus está onde está a palavra dele, sendo aplicada exclusivamente. Não adianta pregar a palavra e adicionar, e misturar, falsificar, ou o Evangelho de Cristo, ou não tem salvação. Dá uma lidinha lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. É Paulo que está pregando isso para os irmãos. Ele está orientando os coríntios sobre essa verdade que eu estou aqui mostrando a você. Se não permanecer no Evangelho de Cristo, não tem como você estar dentro da salvação. Você pode estar dentro das igrejas evangélicas, católicas, Salão do Reino, das igrejas do Mormons, do Espiritismo. Você pode estar dentro de qualquer centro religioso. Salvação é no Evangelho, crendo no Evangelho. O poder de Deus para salvar todo aquele que crê não é uma igreja ou uma religião, é o Evangelho. Romanos 1,16. Então, irmãos, tenha cuidado. Não seja escravo de uma religião, vivendo ritual, sacrifício, penitência, flagelo, crença, dogmas, de nenhuma religião. Sabe o que está acontecendo? Enquanto Jesus diz assim, vinde a mim, o povo está indo para as igrejas. Enquanto Jesus diz, creia em mim, o povo está crendo nas crenças e nos dogmas de igreja. Enquanto Jesus diz, estejam em mim, o povo está dentro das igrejas. Enquanto Jesus diz que aquele que guarda e pratica a sua palavra é como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. O povo está guardando e praticando vida religiosa de igreja. Enquanto a Bíblia nos chama a entrar pela porta que é Cristo, o povo está entrando pelas igrejas, pensando que vão estar em Deus. Enquanto a palavra de Deus, o próprio Jesus, mostra que a casa de Deus e a morada de Deus somos nós, onde Deus habita, que devemos ser santos, vivendo santificado por Cristo, na palavra de Cristo, essa é a santidade, viu? Que nos leva à comunhão com Deus. Não é a santidade vivendo usos e costumes e regras e normas de igreja. A santidade que me leva a estar na comunhão com Deus
É eu estar em Cristo, santificado por Ele, e vivendo com a minha vida santificando, guardando a palavra dEle, praticando a palavra dEle, não vida religiosa. Então, enquanto a palavra de Deus mostra que nós somos o templo, a casa e morada de Deus, o povo está vivendo na mentira pregada pelos pastores, papa, padre, idolatrando, venerando e centralizando sua vida dentro do ambiente, igreja, instituição religiosa, como se ali fosse a casa de Deus. O povo está aprendendo a ser reverente, a viver santidade, a estar com temor dentro dos ambientes, não no seu viver na sua vida. Porque o povo está sendo ensinado que a casa de Deus, onde Deus habita, é lá, naquele espaço geográfico, físico, construído de cimento, tijolo e areia, que os homens colocam a maior mentira de Satanás para prender o povo dentro desses ambientes chamado casa de Deus, templo de Deus, lugar santo. Eles mistificam o lugar sagrado, ó, lugar sagrado. Não tem lugar sagrado. O lugar santo e sagrado que Deus quer estar é na tua vida, no teu viver. Isso só pode acontecer quando você se converter a Cristo, para que Ele santifique esse ambiente que é a tua vida, para Deus habitar. O povo está aprendendo tudo errado, irmãos. O povo está dentro de maldição, dentro de igreja. E o povo está vivendo na conformidade, na conveniência, porque não tem ninguém que denuncie o sistema religioso. E são poucos os que se levantam aborrecendo esse sistema e pregando a verdade. São poucos, como eu faço parte desses poucos. Por quê? Porque eu não estou preso ao sistema. Eu não sou negócio do sistema. Eu não estou sobre a autoridade do sistema. Eu não sou propriedade do sistema. Eu não busco conveniência nem satisfação do sistema. Por isso que hoje eu prego contra o sistema. O sistema religioso, que é um conjunto de religiões. Portaria? Bom dia, Sextinho. Ainda não. Nada. Um conjunto de instituições religiosas cheia de regra, de normas estabelecida pelo homem, que faz o povo pensar que ali é o lugar para viver com Deus, encontrar Deus e servir a Deus. Onde o povo vive dentro do legalismo, que são as regras, os princípios, as normas que os homens colocam como se fosse verdade de Deus, para o povo viver e encontrar a vida com Deus. Então, meus amados irmãos, medite um pouco nessa observação que eu fiz aqui, nesse esclarecimento. Deixe sua mente mais aberta para ouvir, com prudência, analisando tudo que você ouve. Vá buscar a fonte, vá buscar o princípio, para analisar o que você ouve dentro da verdade de Deus, a palavra. Então, que vocês estejam sendo abençoados com esse ensino, por meio dessa instrução, dessa orientação que eu estou levando. Não se coloque na dependência de uma igreja para a vida com Deus. Você não depende de uma igreja, de uma vida de igreja para a vida com Deus. Você depende e precisa de Jesus. Você depende e precisa de Jesus para a vida com Deus. Não seja negócio e propriedade do sistema religioso. Não seja negócio dos homens que manipulam, cauterizam e faz vocês viver alienados dentro do sistema religioso, sobre a regra, a autoridade e o domínio deles. Não seja um produto do mercado religião. Não escravize nem devote sua vida, consagrando o seu viver dentro de uma religião. Não faça isso. Não busque a Deus dentro de religião. Você não vai encontrar Deus. A maioria dessas pessoas que estão dentro de religião estão perdidas de Deus. Você pode dizer para mim aí, irmão Hélito, não julgue não, quer dizer que todo mundo dentro da religião está perdido. Tá, irmão. Tá. Porque o caminho da salvação não é uma religião.
O caminho para encontrar Deus e ser livre da perdição não é uma religião. E quem está na religião está perdido do caminho da verdade. Está perdido do caminho para Deus. A religião não é o lugar do homem ter a vida com Deus, é Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pare para entender. Não fique furioso, não saia em defesa da sua religiosidade, não. A tradição que você vive na religião, não. Você tem que ser como Paulo, rapaz, se converter a Cristo. Renunciar à religião. Você tem que renunciar. Você tem que renunciar à tua religião, seja evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Você tem que renunciar para seguir a Cristo, para receber o dom gratuito de Deus, para ser aceito por Deus. Você tem que renunciar à sua religião. Não tem como você encontrar e seguir e estar em Deus enquanto você estiver na tua religião. Não tem como, não tem não, irmão. O apóstolo Paulo, um homem muito fervoroso, religioso, zeloso, praticante da religião, ele tinha a convicção de que estava fazendo aquilo para Deus, de que estava em Deus. Vai ler o que Paulo relata, Filipenses capítulo 3, dá uma lidinha do versículo 4 até o 8. Paulo vai ali mostrar que ele era zeloso da religião farisaica. Mas ele considerou todos os valores que ele recebeu na religião como se fosse de vida com Deus. Ele renunciou e considerou como esterco, cocô. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? É muito importante vocês analisar o que eu estou falando. Não fique furioso, não deixe o diabo tirar da sua mente a prudência de ouvir a palavra, colocar ira, fazer você não dar ouvido nem atenção, porque esse é o trabalho do diabo, viu? Foi Jesus quem disse, Lucas 8:10. O trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do homem, para que ele não se salve crendo na palavra. Salvação não é estar dentro de igreja, é crendo na palavra. E para que eu e você creia na palavra, é preciso ouvir, crer e se converter à palavra de Deus, que é Jesus, o que o Evangelho mostra. Amém?